Depois do sacode que a galera levou dentro das Reliquitubes, enquanto o Arthur se preocupava em ter que segurar a onda com a Sylvie para que ela não morresse, a gente viu que ela finalmente despertou. E não só isso, porque graças a ela, eles conseguiram sair das Reliquitubes e finalmente dar de cara com a série dentro da base dela. E aí galera, beleza que falou? Galera, antes do vídeo começar, eu apenas queria avisar que esse vídeo vai conter o capítulo 423, 424 e 425. Mas relaxa que se vocês quiserem, vão ter um vídeo aqui nos cards pra vocês estarem dando uma olhadinha. E se quiser, bora continuar. E começando com o 423, nós vimos que a Sylvie tava no mundo mental e deu de cara com a própria mãe logo de início. E isso fez com que elas entrassem em um diálogo onde a Sylvie acabou descobrindo que ela tem acesso aos 3 fundamentos do éter pros dragões, para que eles consigam controlar o espaço, o tempo e consigam curar ou revitalizar qualquer ser vivo. Sem falar que, graças a esse acesso, ela consegue ter um controle da entropia, e isso fez com que ela meio que recebesse um aconselhamento da sua mãe, fazendo com que ela falasse que seria uma boa ideia ela sempre tentar manter o Arthur e o Regis junto dela, já que caso eles se separassem seria catástrofe na certa. E para completar, graças a tudo isso, a gente tem a Sylvie se declarando uma Lewin completamente, e isso encerrando o capítulo 423 de The Beginning After the End. E para começar no 424, não tem muito história aí do que falar, já que a gente viu que de começo a galera tava completamente sobrecarregada, porque eles estavam tentando descobrir quem eram as criaturas ou pessoas que estavam tentando atacar eles naquele momento, enquanto o Prota tava mais preocupado em tentar conter o mal que tava rolando com a Sylvie, já que ele sempre tava tentando focar em fazer com que a Sylvie não tivesse mais efeitos colaterais de toda a névoa que ela tinha inalado no 423, e a gente vendo que tudo isso meio que tava tirando a atenção dele, além de meio que limitando os poderes dele para poder lutar. E nisso a gente vê que acaba aparecendo um tipo de arraia com vários crustáceos tentando atacar eles de diversas formas possíveis, o que fez com que a gente tivesse uma boa divisão de times para poder lidar com tudo isso, onde o Arthur ficaria focado na Sylvie, mas tentando ajudar eles ao mesmo tempo, e a Ellie ficaria com o Boo, o Regis ficaria junto da Kaera para que eles pudessem lutar em harmonia. E por algum motivo a gente viu que o Chu ficou meio que sobrando nessa divisão, e para completar, depois que eles acabam meio que detonando alguma dessas criaturas, a gente descobre por meio do Chu que essas criaturas também existiam dentro de Efelt, e parecia que ele já conhecia algumas delas, fazendo com que a gente descobrisse que essas criaturas não eram algo original dentro das Reliquitubes, mas elas pareciam existir em abundância, já que isso tudo, ou no caso esse habitat, onde tinha água para todo lado e era basicamente uma espécie de pântano ou alguma coisa do tipo, permitia que eles se multiplicassem, e isso fez com que boa parte da galera optasse por subir em cima das árvores para poder se locomover, ao mesmo tempo que boa parte da galera ainda continuava sendo atacada, já que essas arraias eram perfeitas para conseguir voar ou pelo menos planar, mobilizando dos crustáceos para que eles pudessem atacar todos e qualquer um que passasse por ali, o que é claro, nada que isso fosse um problema para eles naquele momento, mas quem diria que no final a gente ia ver que boa parte da galera tava completamente ferrada, a ponto de no final o Arthur ter que chegar a se distanciar da galera, porque ele tava tendo que cuidar toda hora da Sylvie, a Ellie que tinha se machucado gravemente por causa do seu ombro que tinha saído do lugar, e por causa disso o Arthur precisou botar no lugar, graças a todas as criaturas que atacaram ela no processo, e por causa disso o máximo que ela conseguiu fazer foi fazer um tipo de tipóia com mana para que ela não ficasse pior do que ela já estava, fora o fato de que ela acabou ferrando bastante uma das pernas. E para completar, a Kaera também parecia estar bem avariada, e o tio por algum motivo foi meio que cortado desse capítulo completamente, né, porque eles não citam o tio em circunstância nenhuma, e quando fala alguma coisa do cara é basicamente pra gente descobrir que ele quase foi comido por um monte de crustáceos, mas conseguiu se safar dessa no processo, e a gente meio que encerrando esse capítulo 424. E começando agora no 425, a gente viu que a galera tava bem avariada, só que isso não durou por muito tempo, já que o que aconteceu, eles acabaram dando de cara com um tipo de ilha, ou pelo menos local onde eles poderiam pousar, até que a gente vê que por causa disso a Kaera e o Regis são os primeiros a chegar, seguindo logo pelo Boo e a Ellie, que chegou logo depois, após a gente ver que o Boo foi necessário para poder carregar a Ellie depois de ela ficar bem detonada, e posteriormente o Arthur chegou junto com a Sylvie, colocando ela dentro de uma caverna que tinha naquele tipo de ilha, enquanto boa parte da galera meio que acabou tendo que sair na porrada com todos os crustáceos e arraias que estavam aparecendo dentro daquele local. E é aí que a gente vê que por pouco eles quase se ferraram completamente dentro desse rolo, se não fosse o fato da Sylvie finalmente ter retornado do mundo mental junto do Arthur, fazendo com que eles finalmente conseguissem ter aberto o portal, já que a bússola do Arthur por algum motivo não estava
tava pegando anteriormente, e dava até pra dizer que talvez isso tivesse alguma correlação com a Sylvie, e agora, com ela acordada, eles poderiam voltar pra onde eles estavam, fazendo com que todo mundo fosse pra fora daquele local rapidamente. Só que imagina a surpresa da galera ao descobrirem que eles tinham ido para em uma outra zona na mesma hora, fazendo com que a única coisa que a gente descobrisse de imediato era que a Kaera acabou dando de cara com o irmão adotivo, e se eu não me engano é o avô adotivo delas, né? E olha a surpresa da gente, né? Porque a gente descobriu que ele de uma hora pra outra passou a gostar da Kaera naquele momento, já que, pra quem lembra anteriormente, a família da Kaera não era muito conhecida, né, por gostar dela durante essas circunstâncias, ou então queria ela por perto, e só tava mantendo ela realmente por perto, porque a série com a sua autoridade de foice mandou que eles fizessem isso. E nisso a gente vê que depois que eles rolam, tendo aquele reencontro, a gente vai até a base secreta da série, vendo que vários estabelecimentos e locais estavam servindo como um tipo de base para que a galera pudesse se agrupar na intenção de poder deter o Agrona. E nesse meio tempo a gente vê que eles acabam meio que passando por alguns pontos que tinham alguns portais de dentro das Relictums, e para completar, perto deles, ou no caso próximo, tinham alguns aparatos mágicos além de pedras de mana para poder manter esses portais inutilizáveis, fazendo com que a gente visse que a série andou bem ocupada, até que eles finalmente conseguem chegar à tenda dela. E imagina a surpresa da galera ao ver que a pessoa que estava mantendo tudo aquilo funcionando para que eles não fossem atacados de surpresa era a própria Ceres, que estava em um estado deplorável naquela situação, ao mesmo tempo que ela segurava a cabeça do Alto Soberano Orlet para poder manter tudo aquilo funcionando. Nessa situação onde a gente via que finalmente a série estava até feliz pelo fato de ter visto que o Arthur finalmente tinha chegado, só que a gente descobre que ela quase não estava conseguindo nem abrir os olhos através do Siret, que estava protegendo ela, situação a todo custo. E é aí que a gente vê que enquanto ele despertava ela e ele, o Arthur e a Ceres botavam o papo em dia, a Kaera ficava meio confusa com o que ela faria em uma situação com aquela. Afinal, comparado a essa galera toda, ela meio que seria inútil dentro dessas batalhas, mas é aí que ela meio que dentro dessa montanha de pensamentos acaba meio que surtando, e a gente vê que ela finalmente resolve e consegue ter uma ideia, falando que ela podia ter algo em mente para poder lidar com toda aquela situação. Desse modo, já encerrando esse capítulo 425 de The Beginning After the End. Mas aí, o que vocês esperam dos próximos capítulos? Pra ser sincero, parece que vai ser uma completa disputa de estratégias, porque a gente vai ver talvez a série junto com a Kaera e o Arthur meio que bolando vários estratagemas para poder cercar o Agrona e atacá-lo de uma forma que ele não possa escapar, ao mesmo tempo que a gente pode estar vendo o Agroma formulando várias estratégias para poder mandar as suas assombrações e as foices em prol de acabar com o grupo da série, justamente para tentar matar esse mal pela raiz. E isso, é claro, a gente pode estar vendo nos próximos capítulos, com você se inscrevendo no canal e deixando o like. Afinal, fazendo isso, você fica por dentro de todo o conteúdo, além de ativar o sininho para poder receber as notificações, e deixando o like, você fica mostrando pra gente que curte o conteúdo e quer que a gente sempre continue trazendo mais e mais para vocês estarem dando uma olhadinha. E aliás, se vocês quiserem, eu tô trazendo toda a Webtoon em live pra dentro do clube de membros antes da sexta temporada começar. E se você curte, eu também tô trazendo todos os conteúdos antecipados pros membros. E se você quiser, aqui embaixo vai ter uma playlist pra você tá dando uma olhadinha. Fechou? Então por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.